A expedição liderada por Rayana Crossa chegou à Gruta do Eco ao amanhecer, após 3 dias subindo trilhas esquecidas da floresta de Araquari. O ar úmido carregava o cheiro de musgo e terra ancestral, enquanto os feixes de luz das lanternas cortavam a escuridão da entrada. George Hart, o arqueólogo contratado para documentar as formações rochosas, foi o primeiro a notar os sulcos na parede, padrões geométricos precisos, como veias de quartzo incrustadas em curvas. "Isso não foi feito pela água", murmurou, passando os dedos enluvados sobre os entalhes. Júlia, a guia local que conhecia a caverna desde a infância, permaneceu em silêncio, os olhos fixos no vulto escuro do túnel à frente. A lanterna de Rayana revelou o objeto no centro da câmara principal, uma estrutura de metal opaco, lisa como vidro, com cerca de 2 metros de altura. Não havia juntas ou parafusos visíveis. Ao se aproximar, ela sentiu uma pressão no ouvido, como se a altitude mudasse abruptamente. "Registre tudo", pediu, sua voz ecoando de um modo que não deveria ser possível. George posicionou a câmera no tripé, mas o visor mostrava apenas estática quando apontado para o artefato. Às 5 horas da tarde, após horas de análise infrutífera, Júlia desapareceu. Encontraram-na minutos depois, parada na beira de um poço estreito no fundo da caverna, segurando um fragmento do mesmo metal. "Ele me chamou", disse ela, com voz distante. Rayana notou que os sinais na parede agora brilhavam em tons de azul, refletindo no objeto central. Quando George tentou tocar o fragmento, sua mão atravessou a superfície, como se fosse água, e, por um instante, ele viu algo, uma paisagem desértica sob 3 luas, ou talvez um sonho que não era seu. Na manhã seguinte, o equipamento de radioisótopos de Rayana indicou que o objeto não emitia radiação, mas todos na equipe sentiam uma vibração sutil no chão. A comida começou a estragar mais rápido, e os registros de áudio captaram sussurros em frequências inaudíveis. George insistiu em traduzir os símbolos, convencido de que era uma linguagem matemática, enquanto Júlia começou a desenhar mapas de túneis que não existiam no mapa oficial. Naquela noite, quando o gerador falhou, o artefato emitiu um pulso de luz branca que iluminou toda a caverna. Por um momento, Rayana teve certeza de que vira formas humanas dentro do objeto, mas, quando a luz retornou, só havia sombras. No 5º dia, um helicóptero não identificado sobrevoou a área. Júlia reconheceu o logotipo da empresa de mineração que vinha pressionando sua comunidade há anos. Rayana escondeu suas anotações no compartimento falso da mochila, enquanto George cobriu o artefato com uma lona. Ninguém sabia ao certo se estavam protegendo a descoberta ou a si mesmos. Quando a noite caiu, os sinais na parede começaram a se mover, arrastando-se como lesmas luminosas até formarem um círculo perfeito em torno do objeto. Júlia colocou o fragmento no chão, e ele deslizou sozinho até encaixar-se numa ranhura invisível. O ar ficou denso, e Rayana percebeu que já não precisava respirar. George foi o primeiro a entrar no artefato. Não havia porta ou abertura. Ele simplesmente caminhou para frente e desapareceu. Júlia o seguiu sem hesitar. Sozinha, Rayana gravou uma mensagem no celular: "Se encontrarem isto, não acreditem em nada do que virem." Antes de guardá-lo, notou que a data marcada era 12 de outubro de 2035, 3 anos no futuro. Quando entrou no objeto, a última coisa que sentiu foi o cheiro de chuva em metal quente. A caverna está vazia agora, exceto pelo zumbido baixo que só os morcegos conseguem ouvir. Os mapas foram atualizados, os relatórios arquivados, e a empresa de mineração divulgou um comunicado sobre instabilidades geológicas. Mas nas noites de lua cheia, os caçadores falam de luzes azuis dançando nas montanhas, e as crianças da aldeia de Júlia desenham círculos em suas lições de matemática, sem saber porquê. A sensação de atravessar a parede do artefato era como mergulhar em água gelada e quente ao mesmo tempo. Rayana abriu os olhos em uma câmara esférica com paredes pulsando em uma luz âmbar que lembrava órgãos respirando. George estava ajoelhado, examinando ranhuras no chão que formavam constelações desconhecidas. Júlia, parada junto a uma fenda na parede, sussurrava palavras em uma língua que Rayana não reconheceu, mas que ecoavam como pedras rolando em um rio. "O fragmento", disse Júlia, sem se virar, "não é uma chave. É uma memória." Lá fora, o celular de Rayana vibrou no bolso. Mensagens de seu coordenador no instituto: "Abortem a missão. A equipe de contenção está a caminho." Ela desligou o aparelho,
sabendo que já era tarde demais. O artefato não estava apenas na caverna. A caverna estava dentro do artefato, infinitas câmaras se desdobrando em direções impossíveis. Em uma delas, encontraram um lago de líquido prateado, onde suas sombras se moviam independentemente, repetindo gestos de dias anteriores. George coletou uma amostra, mas o frasco queimou sua mão, deixando uma marca em espiral. À meia-noite, os sons começaram, vozes sobrepostas, algumas humanas, outras não, todas sussurrando a mesma sequência de números. Julia traduziu os sinais na fenda, coordenadas para um local a 180 metros abaixo da superfície. Não é uma localização, corrigiu, é uma frequência. George, com febre desde que tocou o líquido, insistiu em cavar o ponto marcado. Usaram pás e mãos até atingirem uma camada de rocha que parecia viva, pulsando ao toque. Quando Rayana tocou, teve uma visão, uma cidade subterrânea, torres de cristal negro, criaturas de membros longos carregando esferas semelhantes ao artefato. O rádio de Julia crepitou, captando a voz do piloto do helicóptero. Vocês têm 6 horas antes do bloqueio aéreo. Rayana sabia que aquilo não era uma ameaça vazia. A empresa de mineração já havia destruído sítios arqueológicos antes. Enquanto discutiam o próximo passo, o líquido prateado começou a escorrer pelas paredes, formando padrões que George identificou como equações de física quântica. Não é uma máquina, disse com a voz fraca, é um arquivo. Eles estão tentando nos dizer algo. Mas Julia balançou a cabeça. Eles não estão contando. Estão perguntando. Na quinta câmara, encontraram o corpo. Ou o que um dia foi um corpo. Uma estrutura esquelética de metal entrelaçado com ossos humanos, restos de tecido sintético colados aos despojos. Ao lado, um diário com páginas de plástico resistente, escrito em português arcaico. A primeira entrada datava de 1972, dia 3. O eco não pertence a este mundo, mas reconhece nosso sangue. Oferecemos 3 voluntários ao núcleo. A resposta foi luz. As outras páginas detalhavam experimentos, nomes de aldeões da região, desenhos do artefato. A última linha rabiscada em tinta vermelha. Eles não estão mortos. Estão esperando. George desmaiou antes que terminassem a leitura. Julia o arrastou para perto do lago prateado, onde as sombras agora mostravam cenas do diário. Soldados em uniformes desbotados, uma explosão silenciosa, o artefato enterrado sob toneladas de concreto. Rayana percebeu que a rocha pulsante era, na verdade, uma espécie de válvula e que a empresa de mineração não estava atrás do artefato, mas do que havia debaixo dele. Precisamos selar isso, disse, mas Julia já cortava a palma da mão com uma lasca de pedra, deixando o sangue pingar na rocha. Às 4 da manhã, o artefato emitiu um zumbido grave. As paredes se contraíram, expelindo ar frio com cheiro de ozônio. Lá fora, ouviram motores. Rayana, com o diário enfiado na mochila, correu para a entrada da caverna, mas o que viu não foi o helicóptero da empresa. Era uma nave sem janelas pairando a 10 metros do chão, sua superfície refletindo as árvores como um espelho distorcido. Julia gritou algo sobre convidados, mas George, recuperando a consciência, agarrou seu braço. Eles não estão aqui por nós. Estão aqui por você. O lago prateado começou a evaporar, formando uma névoa que cobriu a floresta. Na névoa, Rayana viu rostos, os mesmos das sombras, os mesmos do diário, os mesmos que Julia desenhava desde a infância. A nave desceu mais, e, por um instante, tudo parou. O vento, o tempo, a respiração. Então, uma luz azul envolveu a caverna e o artefato, a nave, o lago e as 3 figuras, que desapareceram, deixando apenas o eco de um único número repetido em todas as frequências, 227. Semanas depois, no instituto, o coordenador de Rayana abriu o relatório final, anomalia geológica explicada por atividade vulcânica residual. Nas margens do rio perto da aldeia de Julia, crianças brincavam com pedras que brilhavam no escuro, organizando-as em círculos. Em uma sala de reuniões em Genebra, um cientista da empresa de mineração analisava uma foto do artefato, enquanto seu assistente perguntava abaixo, o que faremos quando eles voltarem? Em algum lugar, George Hart acordou de um sonho com 3 luas, a mão marcada por uma cicatriz em espiral, e soube que nada do que escrevesse dali em diante seria considerado verdade. A névoa azul pairou sobre Araquari por 7 dias.
Os moradores acenderam velas nas janelas, convencidos de que eram sinal dos antepassados, mas Rayana sabia melhor. Em seu laboratório em São Paulo, analisou as amostras do líquido prateado que escondeu na bota. A composição mudava a cada hora, às vezes água pura, outras partículas que desafiavam a tabela periódica. George, agora com a mão esquerda permanentemente dormente, publicou um artigo sobre padrões fractais na arte rupestre, mencionando fenômenos de ressonância cósmica, algo que os revisores chamaram de delírios poéticos. Júlia voltou ao vilarejo, mas passava suas noites acordada, ouvindo vozes que só existiam em frequências ultrassônicas. O silêncio que se seguiu ao desaparecimento da nave foi mais pesado do que qualquer ruído. Rayana, ainda com o diário de 1972 em mãos, sentou-se no chão frio da caverna, tentando entender como a realidade poderia ser tão frágil. As crianças da aldeia já estavam desenhando círculos nas paredes das casas, e os adultos, embora não falassem abertamente, tinham olhos que pareciam ver algo além do visível. A empresa de mineração fechou as operações na região, mas Rayana sabia que era apenas uma pausa. Eles voltariam, e dessa vez, não seria por curiosidade. No laboratório, começou a analisar os dados coletados, mas cada novo resultado contradizia o anterior. O objeto da caverna não era um artefato, nem um relicário de civilizações antigas. Era algo maior, algo que transcendeu o tempo e o espaço. Encontrou registros antigos de expedições perdidas, histórias de pessoas que entraram na Gruta do Eco e nunca saíram, ou que saíram mudadas, com memórias que não lhes pertenciam. Alguns diziam ter visto rostos familiares nos espelhos, outros juravam ter ouvido vozes chamando seus nomes em línguas que não existiam. Rayana sentiu o peso da verdade. O que havia ali não era um segredo para ser descoberto, mas um convite para ser compreendido. Começou a escrever, não para o mundo, mas para si mesma, anotando tudo o que lembrava, tudo o que vira, tudo o que sentirá. Sabia que talvez ninguém entendesse, que talvez ninguém acreditasse, mas precisava deixar isso registrado. No fundo, porém, sabia que a Gruta do Eco não estava realmente vazia. Havia algo lá dentro, algo que esperava. E, algum dia, quando o momento fosse certo, ele voltaria a chamar.